a gente olha para o começo de ano de 2023, comparando ele com 2022, tem uma grande diferença. Algumas surpresas ocorreram, que influenciaram significativamente o cenário econômico. Muito disso tem a ver com o primeiro trimestre, e esse primeiro trimestre teve uma concentração forte de resultado ali na agricultura, com safra recorde. O bom ritmo das exportações do Brasil, aliado às expectativas em torno do novo arcabouço fiscal, proporcionaram uma combinação favorável para a economia. Como resultado, observamos por aqui um PIB acima do esperado, que deve superar a marca de 2% ao final do ano. Esses dois fatores, juntamente com a perspectiva de convergência da inflação para algo mais próximo do teto da meta em 2024, animaram os investidores com a Bolsa de Valores, que subiu mais de 13% no acumulado de maio e junho. Aí nós acompanhamos em maio e junho índices, por exemplo, o Nasdaq e o S&P, a ultrapassarem barreiras importantes, inclusive entrando em território bull market, que é um sentimento de otimismo e não só de curto prazo, mas olhando mais para um horizonte de médio prazo. Bom, pensando em câmbio, a gente também teve bastante coisa acontecendo nessa primeira metade do ano, com bastante volatilidade e o real, inclusive, se fortalecendo mais do que muita gente esperava. O que está por trás disso? Juro elevado em um ambiente global, onde a perspectiva de que a economia norte-americana tem um pouso suave permitiu um certo bom humor com mercados emergentes. Mas o que podemos esperar para a segunda metade de 2023? E quais são os novos desafios à frente? Começando por desafios, coisas importantes a monitorar. Reforma tributária passou na Câmara. É bom ficar de olho em como anda no Senado, se tem mudanças adicionais, se pode ter atraso. Outras pautas, arcabouço, esse já é algo quase que dado. Ainda precisa ter uma votação final na Câmara, mas é algo mais burocrático ali, sem potencial de grandes mudanças. E a gente precisa ver toda a agenda do governo para conseguir receitas que vão financiar aqui a capacidade desse arcabouço de entregar as metas colocadas para os próximos anos. Isso é algo a se acompanhar com cuidado. Para o segundo semestre de 2023, o grande assunto no Brasil será a reforma tributária. As atenções devem se voltar para as discussões da consolidação de tributos em dois grandes blocos, o IVA federal e o IVA para estados e municípios. A simplificação do complexo sistema tributário brasileiro, com uma regra de transição suave, deve trazer benefícios de longo prazo para o Brasil, trazendo mais eficiência e melhorando a percepção do ambiente de negócios no país. Em um segundo momento, a discussão tributária deve passar para a possível tributação de dividendos e a extinção do juro sobre capital próprio. Essa segunda fase deve trazer mais impactos para a Bolsa de Valores, mudando o balanço de risco e retorno, principalmente para as empresas que pagam dividendos gordos e trazendo diferenças significativas para o investidor pessoa física. Para esse segundo semestre, a gente pode esperar uma economia começando a desaquecer. Muito embora a gente tenha revisado dados como o do PIB e IPCA para este ano de forma positiva, a gente revisou positivamente, para esse segundo semestre, a gente pode esperar uma economia um pouco mais fraca, principalmente por conta da desaceleração da economia chinesa, que aí é o grande motor quando a gente fala de países emergentes. A evolução da economia em termos de crescimento, como mencionei, deve ser algo um pouco mais lento, a inflação deve seguir desacelerando e aí com isso uma grande dúvida vai ser exatamente qual é o ritmo de corte de juros por parte do Banco Central. Depois de cortar 25 pontos base em agosto, a gente entende que o ritmo de cruzeiro deve ser algo mais na linha de cortes de 50 por reunião, e aí isso significa juro ao final desse ano na casa de 12%. Ok, então podemos esperar um segundo semestre com atividade econômica mais lenta, uma inflação menor do que o esperado e o início do ciclo de corte dos juros em agosto. Mas o que isso significa para os seus investimentos? É bom ficar atento aos detalhes da renda fixa, para aproveitar as melhores oportunidades. Se você está chegando agora, está de olho nos pré-fixados, buscando travar uma taxa mais alta antes que a Selic caia, atenção! O mercado já se antecipou a esse movimento, e as taxas de mercado já refletem expectativas de corte da taxa de juros ao longo deste e do próximo ano. As taxas embutem hoje, nível de 9% ao ano, sendo atingido na segunda metade de 2024, voltando a subir gradualmente a partir do ano seguinte.
Para que esses títulos superem os pós-fixados, é preciso ter como cenário base uma trajetória ainda mais baixa para a Selic durante a vigência do seu investimento. Se por acaso você tem títulos pós-fixados e está preocupado com a rentabilidade da sua carteira, calma, títulos atrelados à Selic ou ao CDI têm retornos iguais à taxa média do indexador durante o período de manutenção do investimento. Logo, como o corte nos juros se dá de maneira gradual ao longo do tempo, mesmo com a sequência de reduções previstas nos próximos meses, é esperado que a rentabilidade dos seus títulos será substancialmente acima da inflação nesse segundo semestre, dando tempo para que você faça uma revisão cuidadosa dos seus investimentos. Os investimentos em fundos imobiliários também ganharam destaque em 2023 e alcançaram mais de 2 milhões de investidores ao final de junho. Agora, onde estão as oportunidades? Em relação aos fundos imobiliários, nós iniciamos 2023 com cautela, pois acreditávamos que os movimentos macroeconômicos deveriam ditar o ritmo das cotações, deixando as análises micros em segundo plano. Acreditávamos que a curva de juros deveria ser o grande guia do mercado, assim como foi no final de 2022. E o que a gente viu nesse primeiro semestre de 2023? Um movimento de valorização. As cotas dos fundos imobiliários mostraram alta no fechamento do semestre, movimento concentrado no segundo trimestre do ano e puxado principalmente pelos fundos imobiliários de tijolos, os fundos que investem diretamente em imóveis. Agora, para esse segundo semestre, acreditamos exatamente ao contrário. Já que boa parte do ajuste em relação ao fechamento da curva de juros já aconteceu, nós acreditamos agora que os investidores devem ficar atentos à melhora dos indicadores operacionais dos fundos, como diminuição da vacância, melhora dos preços nas revisionais de aluguéis e, consequente, melhora dos rendimentos dos fundos, que devem impulsionar as cotas no mercado secundário. E quanto à Bolsa de Valores? É tarde demais para aproveitar as altas recentes? Ou ainda existem boas oportunidades até o fim do ano? Esperamos que o retorno da Bolsa de Valores brasileira, representado pelo Ibovespa, seja positivo no segundo semestre, porém com desempenho menos pujante do que vimos em maio e junho. Para termos a continuidade da bonança na Bolsa, precisaremos contar com expansão de lucros das empresas e uma maior animação do investidor estrangeiro com o Brasil. Falando sobre os lucros, juros ainda altos dificultam o desempenho das empresas que operam predominantemente em ambiente nacional, fazendo com que a maior parte da melhoria operacional e financeira aconteça provavelmente em 2024. Por outro lado, as exportadoras de commodities dependentes do mercado externo passam por um momento menos propício do que o visto na primeira metade do ano, com preços das commodities em dólar mais baixos e real mais valorizado. Ambas as variáveis contribuindo para um lucro mais comedido no segundo semestre. Sumarizando, acreditamos que a bolsa continue a subir, corrigindo o desconto significativo dos múltiplos das ações quando comparados à sua média histórica, porém com menor ímpeto e em parte não sendo acompanhada por uma melhoria fundamental das empresas que compõem o Ibovespa. Se você está se perguntando qual estratégia adotar em um cenário de incerteza e volatilidade, aqui vai uma dica de como montar uma carteira de sucesso. Quando falamos de carteira de investimentos, a palavra-chave aqui é diversificação. E a diversificação ela tem 3 pilares. O primeiro deles é diversificação em classes de ativo. Hoje a gente tem na nossa carteira recomendada diferentes classes, tanto local quanto internacional, e percentuais de alocação para essas classes de ativos que olha o cenário, já olha a nossa perspectiva aqui do cenário macroeconômico. Um segundo pilar da diversificação é a diversificação em produtos dentro dessas classes de ativos. Diferentes produtos conseguem capturar oportunidades que as classes oferecem de formas diferentes. Então, é interessante a gente ter essa complementação aqui, que a gente, inclusive, já mostra, já divulga nas nossas carteiras recomendadas. O terceiro pilar, que é bem importante também na de diversificação, é a diversificação no timing, no tempo que vamos investir. É bem importante ter em mente que ao montar uma carteira de investimentos ou balancear uma carteira de investimentos, a gente fazer isso ao longo do tempo. Bom, pensando em 2024, o que a gente pode esperar olhando para fora, para dentro? Primeiro falando de fora, isso é algo que vale ainda para a segunda metade desse ano também. O cenário global ele está naquela linha tênue entre termos um pouso suave, que significa uma desaceleração, uma desinflação
moderadas, a desinflação nem tanto, mas a desaceleração sem colapso, sem necessidade de muito mais aperto de juros. O próximo ano deve trazer uma taxa de juros média mais baixa do que a de 2023, trazendo novo fôlego para as ações. As empresas terão mais espaço para crescer, poderemos ver migração da renda fixa para ações, e o investidor estrangeiro deve ficar mais propenso a mandar mais recursos para o Brasil. Para os fundos imobiliários, uma continuação do fechamento da curva de juros pode continuar sendo benéfica para as cotações dos fundos, principalmente para os fundos de tijolos. A depender do movimento de juros, o movimento de rotação setorial com os recursos vindos dos fundos de ativos financeiros para os fundos de tijolos pode se estender nos primeiros meses de 2024, e as ofertas de cotas e janela de captação também podem mostrar aquecimento. Pelo lado das contas públicas, não é esperado superávit primário, nem em 2023, tampouco em 2024, e a relação dívida-PIB deve seguir em alta, alcançando 78,3%. Com variáveis voláteis, como preços de commodities e da taxa de câmbio influenciando as projeções, os riscos são de que o processo de convergência da inflação fique ainda mais distante, revertendo os cortes previstos para a taxa de juros, e de que a receita do governo seja menor do que a prevista, impondo dificuldades adicionais a uma recente regra fiscal. É interessante a gente observar se a economia vai voltar a aquecer, se a gente vai ter indícios ou não de uma recessão, principalmente na economia dos Estados Unidos. Todas essas questões a gente está monitorando e a gente espera que, ao cortar a taxa de juros, os bancos centrais tenham uma visão melhor sobre inflação, sobre também o desenvolvimento do PIB, da economia de cada um dos seus países, de cada região.